todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o Salmo número 38, versículos 1 até o 4. E destacamos o versículo 1 que diz assim: Salmo de Davi em memória. Ó Senhor Deus, não me corrijas quando estiveres irado, não me castigues no teu furor. O tema de hoje é: a salvação é melhor do que o castigo. Nós reclamamos muitas vezes de pessoas que são teimosas. São tão teimosas que não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz e preferem sofrer penalidades e seguir na teimosia. Crianças, muitas vezes, elas estão nessa situação. Por causa da teimosia, elas muitas vezes são castigadas. Fosse simplesmente falar: olha, eu acho que eu estou errado, nem se não tem certeza, mas pelo menos dá a oportunidade de quem está falando, que é um pai ou uma mãe, ou alguém, como na escola e assim por diante, de mostrar a realidade e a pessoa deixar essa abertura para mostrar aquilo que está falando que pode ser verdade. Mas muitas vezes a teimosia é tão grande que prefere-se pagar para ver. Uma vez conversei com uma pessoa que ela mesma falou assim: eu fui muito teimoso minha vida inteira e ainda sou. Para você entender como eu era teimoso, eu um dia falei para meu irmão, que era um pouco mais novo do que eu, e falei para aquela pedrinha que estava lá e falei para ele que isso era um pão. Ele olhou para a pedrinha e falou: isso é uma pedra, não é pão. Ele falou: pois eu estou falando para você que isso é pão. E ele falou: mas você não vê que é pedra? E assim ficaram teimando os dois, e era pedra, não era pão. E ele falou assim, que eu, de tão teimoso que eu era, eu comi aquela pedrinha falando que era pão. E falei: viu, isso era pão. O exagero da teimosia, ele não faz coisas boas. Em coisas corretas, nós temos que ser persistentes. Em coisas boas, em coisas saudáveis, coisas que vão garantir, quem sabe, o nosso futuro ou da nossa família, precisamos de persistência. Ser persistente não tem nada a ver com teimosia, mas a teimosia, ela realmente leva muita gente para o lugar que não gostaria de estar. Então vem aquela questão: o que é melhor para nós? Interpretar tudo da melhor maneira, ver se a outra pessoa que está falando de repente com mais conhecimento do que a gente, e nós podemos estar errados, sim. Qual é a dificuldade em admitir que se está errado? A salvação é muito melhor do que o castigo. Aqui nós não estamos falando de uma simples teimosia, e o profeta está falando exatamente sobre isso. Não é simplesmente uma teimosia. A pessoa que escreveu este salmo, essa pessoa estava passando por uma situação muito difícil, e era o próprio rei Davi. Ele passava por uma situação difícil não por causa de outras coisas que poderiam o afetar ou denegrir, mas porque ele estava envolvido em muitos pecados. E ele confessa nesse salmo que ele é pecador e tinha cometido pecados graves diante do Senhor. Mas ele também confessa que estava arrependido e não queria ser castigado por aqueles pecados se houvesse a oportunidade do perdão. Então ele fala: Senhor, eu sei que eu pequei, mas na tua ira,
Não tome uma decisão no teu furor. No momento que você está com raiva, tome uma decisão sobre mim. Espera te acalmar e aí você vai falar comigo. Essa era a torcida dele. Exatamente, muitos pais precisam aprender com isso. Não é naquele momento de raiva que se disciplina um filho ou uma filha. Não é num momento de raiva que nós conseguimos construir uma coisa boa. Com Deus, Ele nunca vai perder o controle. Essa é uma grande verdade. Não é porque Deus está irado contra a humanidade pecadora que nós não possamos conversar com Ele e Ele nos atender bem. Ele sempre vai nos atender bem. Mas, estranhamente, algumas pessoas em relação a Deus preferem o castigo, a teimosia de ficar no pecado. Ao invés de admitir que só em Deus existe a salvação, só somos salvos pela fé em Jesus Cristo, o Senhor, e que viver junto com Deus é também admitir que se está errado muitas vezes na vida. Agora, querer viver longe de Deus, com uma teimosia na prática do pecado, não vai dar coisa boa, não. Por isso, vamos aprender com o próprio salmista que se espera a bênção de Deus, porque há arrependimento. Arrependa-te do teu pecado, peça o perdão a Deus e siga na paz de Cristo. Não fica teimando contra Deus, não fica teimando contra a palavra de Deus, a doutrina do Senhor. Não fica teimando contra a graça de Deus que quer te perdoar, quer te salvar, quer te dar a vida eterna. E ser teimoso nessa hora é a pior coisa que se pode fazer. Ao contrário, nós vamos falar com Deus e colocar o nosso erro diante do Senhor, e o Senhor vai nos perdoar através de Cristo e nos dar a sua paz. A paz de Deus, a salvação eterna, a fé verdadeira, o perdão de todos os pecados, isso sim tem muito valor. As outras coisas, como também a nossa teimosia, isso não nos leva a um bom lugar. Por isso, fiquemos com Deus. Deus é inteligente, é sábio, é amoroso, é tudo de bom. E Ele, sendo tudo de bom, quer nos dar a sua bondade através de Cristo. Amém. Vamos orar? Querido Pai Celestial, ajude-nos para nós deixarmos a teimosia de lado e olharmos para os nossos pecados, reconhecendo que somos pecadores. Precisamos de Ti o perdão. Venha nos trazer o perdão através de Cristo e venha-nos também ajudar a sermos pessoas melhores aqui na Terra, menos teimosas e mais amáveis. Em nome de Jesus. Amém.